Então, vamos lá. Entenderam o que eu falei? Trouxeram o bloquinho para anotar, o caderninho. Tem gente que tem um caderninho ali única, que deixa única e exclusivamente para as lives. Então, vamos lá. Hoje eu estou tomando um chazinho de camomila. Então, gente, ó, como eu estava falando, algo muito, realmente importante para vocês que trabalham como terapeutas, profissionais da saúde, para você que trabalha atendendo gente, é muito importante que você saiba e que você preste atenção àquilo que o seu paciente come, gente, porque, ó, muitas vezes ele adoece porque come mal. Muitas vezes o seu paciente ele está apresentando certos sintomas porque ele come mal. É aquilo que ele come. Na verdade, aquilo que ele come pode piorar ainda mais esse problema de saúde, seja ele físico, emocional. Se o seu paciente ele está com ansiedade, ele não está tendo cuidado com as coisas que ele come, os alimentos que ele ingere podem agravar ainda mais o quadro, gente. Então, prestem bem atenção como que os nossos alimentos são realmente importantes para a manutenção, até mesmo para recuperar a nossa saúde, gente. Aquilo que comemos é extremamente importante. Primeiro, porque é óbvio, né? Primeiro, porque os alimentos eles são matéria-prima para o nosso organismo, para o nosso corpo. E segundo, porque os alimentos eles direcionam energia para o lugar certo. Vejam bem, os alimentos eles direcionam a energia para o lugar certo. Ou seja, que dependendo da essência do alimento, ele vai direcionar a energia para o órgão, né? Dependendo da essência desse alimento, então ele vai realmente direcionar a energia para o fígado, para o baço, para o rim, enfim. Então, os alimentos, eles vão nos ajudar a recuperar a nossa saúde, vão te ajudar a recuperar a saúde do seu paciente, certo? Ou até mesmo prevenir para que ele não adoeça, que isso também já é a ideia, basicamente, né, é prevenção, mas quando o seu paciente ele já chega com um quadro, mesmo que seja isso crônico ou agudo, você vai ajudar ele, além do método ACM, dos protocolos, ou outra terapia que você já faça, também com a alimentação. Então, é realmente importante que você saiba o que o seu paciente está botando, está botando na boca, está comendo, basicamente, tá? Então, gente, ó, vou dar um exemplo que eu sempre gosto de falar. Imagine que você tem um carro, né? Aí você fica abastecendo o seu carro com uma gasolina de baixa qualidade, né? Que essa gasolina tem um monte de misturas. Vai saber o que não botaram nessa gasolina, né? Então, no começo, o seu carro até vai andar, né? Mas depois ele vai começar a falhar. Só que vai chegar um momento que o seu carro vai precisar trocar um monte de peças ali. Por quê? Porque a qualidade dessa gasolina não era boa. O nosso corpo, gente, é exatamente igual. Só que a diferença do carro, a gente não pode ficar trocando as peças quando elas estragam, né? Essa é a grande diferença do. Eu vou falar hoje, tá? Calma. Eu vou falar sobre alguns. Presta atenção tudo que eu vou falar, que você vai saber como que você vai ajudar uma pessoa com refluxo, tá? Daqui a pouco você vai entender melhor. Eu não vou te responder agora, porque o que eu vou falar em toda a live vai te ajudar, certo? Então, gente, ficou claro que realmente é aquilo que o seu paciente ingere, aquilo que você ingere é realmente importante, não somente para a manutenção da saúde, como também para recuperar a saúde, porque muitas vezes aquilo que o seu paciente está comendo pode ainda agravar esse problema de saúde que ele está enfrentando. Então, vamos lá, ó. Vou começar pelo começo. Tá? Na dietoterapia chinesa, ela se baseia basicamente em três princípios, tá? O princípio, um deles é o Yin e o Yang, né? O princípio dos 5 elementos, né? Do sangue, dos 5 elementos e do sangue Fu, que é dos órgãos e das vísceras. Então, toda a questão da dieta, dos alimentos da medicina chinesa se baseia nesses três princípios. No Yin, no Yang, no sangue Fu, que são os órgãos e as vísceras, vou falar órgãos e vísceras melhor, e também nos 5 elementos, tá, gente? Então, os órgãos, na verdade, são os órgãos energéticos que a gente fala, tá? E a harmonia desses três princípios é que faz a gente se sentir bem, é que faz qualquer ser humano na face da Terra ter equilíbrio. Quando existe equilíbrio nesses três princípios, né? E a busca do bem-estar, né? Ela tá
diretamente relacionado com esses três princípios também, porque, por exemplo, ó, vamos começar. O Yin e o Yang, nossa, hoje estou travada para falar, gente. Eu acho que eu devo dar alguma coisa no coração, né? Lembram que a nossa fala ela tem relação com o coração? Eu vou fazer uma avaliação em mim depois da live. Então vamos lá. O Yin e o Yang, que muitas vezes eu já falei nisso, para quem é novo aqui, vamos entender um pouquinho melhor. O Yin e o Yang, vocês precisam entender isso para que fique claro que eu vou explicar na live, gente, porque aí vocês vão entender que realmente tem uns alimentos que são mais Yin, outros mais Yang, e aí vocês vão saber quais são benéficos ou quais não, dependendo do desequilíbrio, tá? Então, o Yin e o Yang são duas forças que elas são antagônicas, elas são opostas. Vocês lembram que eu já falei sobre isso? O Yin, gente, é uma energia mais calma, mais parada, para dentro, que traz o movimento de recolhimento, certo? Já o Yang é totalmente oposto, como eu falei. O Yang é expansão, o Yang é movimento para fora, é para cima, prestem bem atenção. E essas duas energias, o Yin e o Yang, apesar de serem antagônicas e opostas, né? Elas se complementam, gente. Uma não existiria sem a outra. Quando elas estão em equilíbrio, certo? O yin e yang sem equilíbrio, a gente tem equilíbrio. Quando uma aumenta, a outra acaba sendo consumida. Prestem bem atenção. Quando elas estão em equilíbrio, tudo certo, a gente se sente bem. Mas quando uma aumenta, a outra acaba sendo consumida, assim. Então, é a partir daí desse desequilíbrio entre essas duas energias, o yin e o yang, que a gente começa a adoecer, a ter desequilíbrios no nosso corpo, você ou seu paciente, certo? E se a gente aplicar isso aos alimentos, todos os alimentos que crescem, por exemplo, trazendo esse conceito do yin e do yang para os alimentos, todos os alimentos que crescem em direção ao céu, como por exemplo os cereais, né? Eles devem ser consumidos durante o dia. Por quê? Porque ele traz essa energia yang, lembra? A energia yang, a expansão é para cima. Então, todos os alimentos que crescem para cima em direção ao sol devem ser consumidos durante o dia. Então, nos guiando por esse mesmo princípio, todos os alimentos que crescem em direção da terra, né? Direção da terra, como as raízes, né? Que a gente tem a cenoura, a mandioca, o inhame, são alimentos que trazem mais a característica yin, né? Então, esses alimentos a gente deve ingerir mais à noite, porque eles vão nos ajudar a trazer mais esse movimento de recolhimento, né? Quando o sol se põe, a nossa energia ela começa a diminuir, no caso, a gente traz esse movimento de recolhimento. Gente, vejam como os chineses eles eram tão sábios que eles observavam isso na natureza. Ah, peraí, então quer dizer que esse alimento ele cresce em direção ao sol, então quer dizer o quê? Que ele traz uma energia mais yang, então eu vou consumir ele durante o dia, ou até mesmo nas estações mais yang, né? Que nas estações a gente tem estações mais yangs, né? Verão e primavera, e estações mais yin, que é o outono e o inverno. Então, até nisso eles observaram. Então, quer dizer que os alimentos que trazem mais, que eles crescem mais para baixo, né? Como as raízes, a cenoura, a inhame, a mandioquinha. Então, eu devo consumir mais quando o sol ele começa a se pôr, gente. Vejam como eles eram sábios e eles realmente percebiam isso apenas observando na natureza, né? E para que o dia, né, para que durante o dia a gente possa ter, isso também é muito importante, energia, né, para que durante o dia a gente possa ter toda a energia para a gente fazer todas essas atividades, né, para que a gente tenha clareza mental, para que a gente tenha equilíbrio emocional, a gente realmente precisa fazer esse movimento de recolhimento durante a noite, para que a gente acorde descansado, né? Então é importante, muito importante, uma boa noite de sono. Agora imagine como essas pessoas que trabalham de madrugada, gente, tem uma vida totalmente assim desregrada, que não respeitam esses princípios. Eu sei que tem casos que a pessoa tem que trabalhar e não adianta, né? Mas isso vai realmente acabando com muitas questões, né? Vai causando uma série de desequilíbrios no organismo, tá?
Então, vamos lá, falando dos 5 elementos, gente, cada elemento, que na verdade a gente chama de 5 movimentos, né? Cada elemento, madeira, fogo, terra, metal e água, que a forma mais correta é chamar isso de 5 movimentos. Por quê? Porque são energias que elas precisam estar realmente sempre se movimentando, e essas energias, elas se relacionam com o meio e com os nossos órgãos também, com o nosso corpo e com tudo na natureza, né? Então, cada órgão tem características de um elemento, né? E esse conjunto, tudo, né, se relaciona também com os alimentos. Então, vamos lá. Deixa eu dar um golinho de chá, que eu já estou falando demais. A live mal começou e eu já falei muito. Gente, está ficando claro? Vocês estão anotando? Certo? Exatamente, né? Exatamente. Quando a gente começa a prestar atenção a essas estruturas, tudo fica mais claro e a gente começa realmente a entender muito. O frio também deixa com dificuldade de... na verdade, o frio por exemplo, eu fico toda dura no frio, né? A gente se recolhe, né? Nosso corpo, ele fica, não tem tanta agilidade, mas enfim. Então, vamos lá, gente, ó. Agora, continuando, segundo os princípios da medicina chinesa, né? Os alimentos, eles podem ser divididos ou classificados, né? Por exemplo, já vou falar sobre todos, mas, por exemplo, conforme a sua natureza térmica, conforme a temperatura, né? Então, a gente tem alimentos quentes, mornos, né? Alimentos frios, gelados e alimentos neutros. Todos os alimentos que têm a natureza térmica básica, né? Que tem um efeito... Eles têm um efeito específico no corpo, né? Os alimentos que têm a natureza térmica. Por exemplo, vou dar um exemplo que vai ficar mais claro. Os alimentos energeticamente quentes, por exemplo, alimentos de essência quente, como a pimenta, até quem não entende muito de medicina chinesa sabe que a pimenta, ela é calor, ela é quente, né? A pimenta, o alho, né? Eles promovem o quê? Eles promovem o aquecimento do corpo. Isso até parece óbvio, mas quando você olha por esse lado, mas também eles podem causar dano muitas vezes. E também assim, ó, enquanto alimentos, ó, energeticamente frios, por exemplo, né, os quentes, eles vão promover aumento da temperatura interna, certo? E os alimentos de essência fria, como, por exemplo, o tomate, a banana, as frutas, no geral, que elas têm uma essência muito fria, né? Então, os alimentos de essência fria vão fazer o que no nosso organismo? Vão esfriar o nosso organismo internamente. Então, esses alimentos de essência fria, vejam bem, o frio para baixo, certo? Esses alimentos de essência fria vão enviar essa energia para baixo, ou seja, prestem bem atenção aqui quem trabalha, se algum paciente chegar no seu consultório com sintomas, como por exemplo, o teu paciente ele anda sem energia, com dor na lombar, anda se sentindo muito cansado, e ainda está comendo, aí você pergunta o que ele está comendo, e ele diz, estou comendo muita fruta, muita salada, enfim, e isso ainda vai piorar o quadro dele, por quê? Porque os alimentos de essência fria fazem o quê? Eles levam essa energia para baixo. Então, se você tem algum paciente que ele está até mesmo gripado, né, gente? Gripado, que anda com cansaço, aquele cansaço que tem relação com o rim, que tem as extremidades frias, que anda com dor na lombar, ele precisa evitar alimentos de essência quente, fria, perdão, e nesse caso ele precisa aumentar o consumo de alimentos de natureza morna e quente, certo? Já os alimentos neutros, eles não alteram, na verdade, o nível energético do nosso corpo, né? E cada órgão, gente, tem afinidade com o sabor também. Então, a gente viu, conforme a classificação térmica, né? Quentes, mornos, frios e frescos, e alimento e temperatura assim, neutra, certo? E agora nós vamos ver com a cor. Então, cada órgão desses 5 elementos ou movimentos, eles têm uma cor que os representa, eles têm uma afinidade, né? Com o sabor e com uma cor, cada um desses órgãos, né? Ó, madeira, fogo, terra, metal e água. E já vou falar sobre os órgãos. Então, por exemplo, pelas cores nós temos aqui, ó, fígado, tá? Anotem isso, gente, ó.
Fígado, prestem bem atenção aqui na minha mão. Tá todo mundo aqui anotando, ó. Fígado, coração, baço pâncreas, pulmão e rim, certo? Então, nós temos fígado, a cor verde. Nós temos coração, a cor vermelha. Nós temos baço pâncreas e estômago. Eu só estou falando dos órgãos, não estou falando das vísceras. O baço pâncreas, a cor é amarela. O pulmão, a cor é branca. E o rim, a cor é preta, certo? E aqui também, nesses 5 movimentos, nesses 5 órgãos, nós temos também o sabor. Cada um deles tem afinidade, né? Cada órgão tem uma afinidade com um sabor também. Quais são esses sabores? Anotem de novo, ó. Sabor ácido, fígado. Sabor amargo, o coração. Sabor doce, o baço pâncreas. Sabor picante, o pulmão. E sabor salgado, o rim. Mas calma aí, que aqui o doce não é o docinho, hein? Tem gente que certamente ficou feliz. Na outra live eu falei isso, gente. A essência, a essência natural dos alimentos. Não é docinho, né? O pudinzinho, chocolate, não é esse tipo de doce que faz bem para o baço pâncreas, certo? Ao contrário, esse tipo de doce faz muito mal para o seu baço, tá, gente? Então, isso que fique muito claro, é a essência natural dos alimentos, certo? Os alimentos doces, eu vou dar uns exemplos, já que eu estou aqui falando do baço. Por exemplo, o mamão, a abóbora tem essência doce, o inhame, o feijão. A carne, gente, também, por incrível que pareça, a essência dela é doce e faz bem para o seu baço pâncreas, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre, vou dar algumas explicações sobre a cor, tá? Qual que é a cor que tonifica cada órgão, né? Então, vamos lá. Eu fiz um desenho aqui, inclusive, que eu acho que vai aparecer virado ali para vocês. Calma aí, deixa eu dar um gole. Porque eu acho que visualmente vai ficar melhor para todo mundo aqui, tá? Deixa eu ver se está nas duas câmeras, vocês conseguem ver aqui. Certo. Aparece virado, gente, tá? Aparece virado aqui no YouTube e no Face, mas vocês olhem apenas para as cores, tá? Que isso é o mais importante, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a gente vai começar pelo fígado. Deixa eu ver, porque eu estou olhando a folha aqui por trás. O fígado, como eu falei antes, a cor é verde e ele gosta de alimentos ácidos. Lembra que eu falei antes? Certo? O coração, ele é vermelho e ele gosta de alimentos vermelhos, o seu sabor é amargo. Certo? Vamos lá. Baço pâncreas. O baço pâncreas, a cor dele é amarelo, tá? Mas como eu não tinha amarelo, eu botei laranja. E o sabor é doce, certo? O pulmão aqui está em cinza, porque na verdade não tinha como marcar branco. O pulmão, estão enxergando ali, né, gente? A cor é branca e ele gosta de alimentos picantes. E o rim, ele é a cor que tem dos alimentos é preta e ele gosta de alimentos salgados, certo, gente? E é assim, ó. Então, por essa lógica, ó, então quer dizer o que, Ale? Que alimentos vermelhos vão me ajudar a harmonizar o coração, que alimentos verdes vão me ajudar a equilibrar o fígado, que alimentos pretos vão tonificar o meu rim e assim por diante. Se a gente respeitar só isso, gente, isso já vai ajudar bastante, mas logicamente que a questão dos sabores dos alimentos também é muito importante. De fato, é exatamente isso que eu coloquei no PDF, tá? Exatamente isso, porque como fica mais fácil para vocês entenderem, então foi exatamente isso sobre os sabores que eu coloquei ali no PDF, certo, gente? Então vamos lá. Eu quero dar alguns exemplos de alimentos para cada um dos órgãos. Prestem bem atenção e anotem. Eu já falei, né, que o rim é salgado, o fígado é ácido, enfim, mas eu quero dar alguns exemplos e prestem bem atenção e anotem, por favor, certo? Vamos lá. Vou começar com alimentos picantes, tá? Os alimentos picantes, alguns exemplos são o milho, a hortelã, o alecrim, a pimenta, o gengibre, o alho, o cravo e a canela, certo? Alimentos salgados que fazem bem para o nosso rim. Por exemplo, a soja, o camarão também, a semente de abóbora e girassol, as algas, obviamente, aveia,
o sal. É por isso, gente, ó, que o sal ele não pode ser totalmente retirado da nossa alimentação. Logicamente que aquele não, o sal de mesa, né? A gente pode usar, no caso, o sal do Himalaia, enfim, porque esse sal de mesa ele realmente não tem, não faz bem para o rim, certo? Mas aí você pode usar alimentos de essência que tenham esse sabor salgado, que eu falei, né? A soja, que a soja, a maioria da soja também é transgênica, né? Mas enfim, semente de abóbora, girassol, as algas e a aveia e, obviamente, o sal, de preferência o sal do Himalaia, certo? Agora vamos aos alimentos ácidos, que fazem bem para o fígado. Aqui nós temos, ó, o gergelim, a ameixa, obviamente o limãozinho, que eu tomo todo santo dia de manhã, a carambola, as coisas em vinagre, vinagre em conserva, gente, isso também faz bem para o fígado, veja bem, né? Que mais? Ameixa, gergelim, já falei, carambola, algum tipo de pimenta também, um pouco ácida, tá? E os doces, alimentos de essência doce, que tem a sua natureza doce, que fazem bem para o vaso pâncreas, que eu já dei alguns antes, né? Mas vamos lá repetir. Nós temos o arroz, a carne bovina, como eu falei, a abóbora, inhame, feijão, mamão, já falei antes também. As amêndoas também têm a essência doce. Aqui, ó, amargo, coração. Quais são os alimentos amargos, tá? Aqui a gente está considerando o sabor e não a cor, tá, gente? A essência, no caso, a gente está considerando o sabor, perdão, dos alimentos, tá? O amargo, alimentos amargos, que são de essência amarga, que fazem bem para o nosso coração. O café, o cacau, a rúcula também, a carqueja, chá verde, alho poró. A lista é bem grande, inclusive no PDF que eu botei para vocês, gente, eu dei vários exemplos dessa forma aqui. Na verdade, eu queria que vocês anotassem, né? Mas agora eu já falei. Ali no PDF eu falo mais sobre os sabores e eu coloquei alguns exemplos, tá bom? Mas mesmo assim, talvez tenha algum que eu não tenha colocado no PDF, então é melhor que vocês anotem. Gente, para quem está assistindo aqui pela primeira vez, em todas as lives, eu compartilho com o pessoal que está assistindo PDFs, tá bom? Então, depois, no final, mais para o finalzinho, eu vou passar a senha, porque esse material aqui é exclusivo, tá? Então, depois, no final, eu vou passar a senha para que vocês possam baixar o PDF, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer isso, dar alguns exemplos, enfim, mas classificando os alimentos segundo a natureza térmica. Lembram que a gente falou sobre alimentos de essência quente, enfim? Eu vou dar alguns exemplos também de quais esses alimentos. E também eu vou falar para vocês, eu vou dar algumas explicações, por exemplo, vou dar alguns exemplos de desequilíbrios, talvez você dê sorte, né? E algum paciente esteja sofrendo com algumas das doenças que a gente vai falar aqui daqui a pouco, tá bom? Então, vamos lá. Alimentos de essência quente, né? Então, esses alimentos, o que eles fazem? Eles realmente aumentam o yang, eles aceleram o qi, que é a energia, eles ativam, eles aquecem, né? Então, eles promovem que essa energia, ela vá para cima, né? Para cima e para o exterior. Porque isso, eles têm um movimento muito yang. Lembram, gente? Para cima. Então, os alimentos de essência quente, o que eles vão fazer? Eles vão aquecer, né, os órgãos e as vísceras, vão aquecer o nosso organismo internamente e, portanto, quando entra o calor, o frio ele sai. Então, quer dizer o quê? Que eles ajudam a eliminar o frio. Por exemplo, quando a gente está com um resfriado, uma gripe, que é invasão de frio, o frio, a gente estava com o nosso sistema de defesa, lembram? O Wei Qi, ele estava fraco, a nossa imunidade está fraca, a gente pegou um ventinho na rua, o frio invadiu o nosso corpo, certo? E aí a gente teve uma invasão de frio, a gente precisa retirar esse frio interno. A gente pode fazer isso com alguns alimentos, por exemplo, os alimentos que têm essência quente, gengibre, canela, pimentão, né? O curry, canja de galinha é ótimo, gente, para quem está gripado. Vem que as vós tinham... Vejam como as nossas vós eram sábias, né? Elas diziam, tá gripado, uma canjinha de galinha. E realmente ajuda, gente. A canja de galinha, ela tem uma essência
O frango, na verdade, a galinha tem uma essência mais morna, mas ajuda também a tirar o frio interno. Então, tomar uma canja quando você está gripado, resfriado, faz realmente muito bem. Então, gente, assim, ó, tem que tomar muito cuidado quando a gente consome muito esses tipos de alimentos, tá? Porque excesso de yang, lembra, quando existe muito calor, vai prejudicar o yin. Então, a gente, quando abusa muito desses alimentos, até as bebidas alcoólicas têm uma essência muito quente, isso vai fazer mal, vai secar os fluidos corporais, a pessoa ela pode ficar com muito calor em cima, agitada, irritada, estressada, né? Inclusive, até esse quadro pode agravar para algo bem mais crônico, né? Por exemplo, eu já vou dar um exemplo aqui. Quando a pessoa está com calor no fígado, o que é calor no fígado, Ali? Vou te dar um exemplo dos sintomas. Quando a pessoa está com calor no fígado, ela vai ficar muito irritada, reativa, vai ficar estressada, assim, sabe quando essa pessoa está bem estressada, literalmente, né? Essa pessoa até mesmo ela pode ter desequilíbrios mais crônicos, até relacionados com o fígado, fibromialgia, dores musculares, enfim. Então, aí essa pessoa ela vai lá e continua comendo alimentos de essência quente. Gente, se essa pessoa já está irritada, já está estressada, ela vai sair matando todo mundo, literalmente. Sabe aquele filme lá? Como que chama aquele filme? Um Dia de Fúria, eu acho que é, né? Que o cara saía matando todo mundo. Então, imagina, essa pessoa já está estressada, já está irritada, até mesmo uma mulher de TPM, Deus o livre, ela vai lá e come pimenta, come não sei o quê, e ela vai sair matando todo mundo. Então, vejam como a gente precisa tomar cuidado daquilo que a gente come. O seu paciente também. Lembrem que o quadro do seu paciente ele pode piorar se você não cuida, se você não pergunta para ele o que ele está comendo. Isso realmente é muito importante. Virgínia, eu também não como frango. Eu não gosto muito de frango. Mas aí você pode tomar um chazinho de canela, gengibre, né? Então isso também vai te ajudar a aquecer o seu organismo inteiramente, caso você venha ficar gripada. Então, gente, assim, ó, ficou claro? Vamos lá para o próximo, alimentos monos. Os alimentos monos, o que eles fazem? Eles fortalecem o yang e o qi, tá? Que é a energia. Eles aquecem também o nosso corpo, não tanto quanto os de essência quente, tá? Eles aquecem o corpo, aquecem os órgãos, né? E as vísceras, e eles fortalecem o aquecedor central aqui, que é onde estão incluídos o aquecedor médio, né, que é o fígado, vaso pâncreas, estômago, então eles ajudam a que esses órgãos funcionem bem, sem abusar, tá bom, gente? Vai depender do quadro também, isso eu tô falando de uma forma geral, certo? Aumentam a pressão arterial, exatamente, Edilaine. Eles aumentam, então, se o seu paciente, ele tem sintomas, por exemplo, de palpitações no coração, né, que tem já fogo em cima, calor, ele está muito agitado, tem pressão arterial alta, o que vai fazer? Você precisa tirar esses alimentos também e consumir mais aqueles que favorecem ao coração. Então, vamos lá. Por exemplo, vou seguir no mesmo exemplo, tá, que eu já estava. Quando uma pessoa está com sintomas de resfriado, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai eliminar esse frio interno também, comendo, por exemplo, frango, que o frango sim tem essência morna, certo? Erva doce também, carne também, aveia também. Outros alimentos de essência morna são o café, vinho tinto também, para quem gosta do vinhozinho tinto, ele tem essência morna, por isso que eles aquecem, né? Porque as pessoas tomam no inverno e aquecem. Além do mais, a bebida alcoólica, dependendo do qual, ela já aquece um pouco, tá? Então, o vinhozinho, ele vai aquecer internamente o organismo. A manteiga também, leite de cabra, gente, nas Canárias, nas Ilhas Canárias, gente, onde eu morava, lá eles consomem muito, tudo da cabra, muito leite de cabra, queijo de cabra e tudo isso. Porque lá são ilhas, né? E é tudo em montanha, então tem muita cabra e eles comem muita carne de porco lá, muita carne de porco.
Outros alimentos de essência morna são salmão também, que eu adoro, erva doce, já falei, pêssego, cebola, manjericão e alecrim também, certo? Lembrando que, gente, ó, tem que tomar cuidado com os alimentos de essência morna e quente quando tem já um quadro ali que a pessoa ela já tem calor, certo? Então, tem que tomar muito cuidado com esses alimentos para não comer em excesso. Vamos lá, alimentos neutros. Os alimentos neutros, o efeito que eles promovem no nosso organismo? Eles acumulam o Qi e os fluidos corporais, né? E eles harmonizam o corpo, né? Porque eles são mais neutros. Então, por exemplo, um tratamento que a pessoa ela está com uma deficiência energética, né? O que ela vai fazer? Ela vai comer mais esses tipos de alimentos que vão dar mais energia, mas sem subir demais, né? Por exemplo, o mel tem uma essência neutra, a batata tem uma essência neutra, o arroz também, é, queijo de vaca também tem, carne de porco também tem essência neutra, couve-flor, uva, a batata, o milho, a lentilha, a avelã também, todos esses, eles têm uma essência neutra, tá bom, gente? Deixa eu ver o que mais. Vou falar dos frescos também, tá? Os frescos, obviamente, né? Eles ajudam também a diminuir o calor, certo? Por exemplo, se a pessoa está, nesse caso, com sintomas de calor, né? Isso que a gente falou antes, agitação, ela está com a mente agitada, ela está com as bochechas vermelhas, ela está irritada, então os alimentos frescos, eles vão refrescar o organismo internamente. Aí tem o leite de soja, o trigo também, gente, o iogurte também, e deixa eu ver que outros alimentos, tomate, algumas frutas, tá? Eu sei que a banana sim, a laranja sim, a melancia, ela refresca muito internamente o nosso organismo. Por isso que é muito bom consumir esses alimentos também, principalmente no verão, certo? Mas vai depender também se a pessoa, como que tá o baço pâncreas dessa pessoa, certo, gente? Então, vamos lá. Já falei, acho que a banana, a melancia, as algas marinhas também, elas têm uma essência mais fresca. Alimentos frios, por último, e agora eu quero comentar algumas coisinhas também muito importantes. Vamos lá. Alimentos frios, né? Então, o que eles vão fazer? Além de trazer essa coisa, essa energia mais calmante, por quê? Porque o frio leva a energia para baixo, ele tem um movimento yang, não? Então ele acalma a nossa mente, acalma a nossa agitação. Então, os alimentos frios, eles são bons para acalmar, literalmente, gente. Então, quando a pessoa ela tem sintomas de calor, aí você também vai aconselhar para o seu paciente que ele coma uma boa melancia, né? Que a melancia tem essência fresca e fria também, dente de leão, laranja também. Eu coloquei alguns exemplos, se eu não me engano, no PDF, tá? Mas eu acho que o que eu coloquei mais lá, gente, foi mais a respeito dos sabores. Então, anota esses exemplos aí, tá bom? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui, porque é tanto alimento que alguns eu fiz uma listinha, gente, porque é impossível lembrar de tudo, certo? Alimentos de essência fria aqui, deixa eu ver se eu falei todos. Chá preto, eu não sou muito a favor de suco de fruta, tá, gente? As frutas, a maioria delas, elas têm essência fria, certo? Iogurte, salsão, pepino. O pepino, ele é ótimo porque o pepino, ele é muito alcalinizante também. Espinafre, abobrinha. Certo. Então, eu acho que eu mencionei todos esses. Então, gente, vamos falar um pouquinho agora a respeito de alguns desequilíbrios aqui que são os mais comuns, assim, vai? Que eu acho que com isso aqui eu já consigo ajudar a um grande número de pessoas, ó. Vamos lá, por exemplo, as pessoas que têm problemas de estômago, tá? O que acontece? Quando o estômago ele produz um excesso de ácido clorídrico, né? Esse ácido é o que digere os nossos alimentos, né? A gente come, a gente produz ácido clorídrico e é ele que digere os alimentos. Só que o problema está quando o nosso estômago ele produz esse ácido em excesso, né? Por N motivos, pode ser até mesmo nervoso, né? E as causas disso certamente são os nossos maus hábitos alimentares, até mesmo quando a gente está muito nervoso, a gente pode realmente produzir mais ácido no estômago, até quando a gente tem questões emocionais.
Então, isso acaba, o seu estômago, ele produz demais esse ácido, e aqui no Ocidente se chama de gastrite, ou até mesmo úlcera, certo? Úlcera já quando é bem mais crônico, na medicina chinesa a gente fala aqui no caso que existe calor no coração. Então vamos um pouco aplicar essa lógica aqui para os alimentos. Existe calor no estômago. Então, os alimentos que o seu paciente ele vai evitar, né? Porque ele sofre com gastrite, né, ou que ele tem calor no estômago, você vai aconselhar para o seu paciente qualquer tipo de problema no estômago, gente, certo? Você vai aconselhar o seu paciente que ele evite os alimentos de essência quente, como eu falei antes, eu vou falar mais alguns, que é o cravo, a pimenta preta, principalmente o chile, a canela tem essência quente, porque esses alimentos, o quê? Vão ainda piorar esse quadro e podem piorar a gastrite, a produção, enfim. Então, lembre, pessoa que tem calor no estômago, que sofre com gastrite, ela não pode, obviamente, por lógica, existe calor no estômago, então ele precisa evitar esse tipo de alimentos. E os alimentos de essência morna também, por exemplo, o frango e a cebola. Mas a cebola é aquela que você usa para condimentar a comida, ali só um pouquinho, isso não faz mal, tá, gente? O que a pessoa ela não pode é comer muita cebola, tipo nas saladas, ou até mesmo para quem gosta aqueles anéis de cebola, sabe? Quando é na comida, um pouquinho a cebola, tudo bem, ela tem uma essência morna, mas quando é muito, ou até mesmo principalmente frita, aí não, né, gente? Pior ainda crua. E o álcool também, o álcool vai piorar e muito a gastrite do seu paciente, porque o álcool ele tem uma essência quente. Vocês lembram que eu falei antes? Inclusive o vinho também, quem tem, ele promove o aquecimento interno do nosso organismo, é bom por causa do friozinho, mas para quem tem calor no coração não é bom, tá bom? E assim, gente, outra coisa também que eu queria falar que é muito importante, ó, isso é realmente importante, porque aqui é como se fosse uma contraindicação, certo? É uma contraindicação. O que, que o seu paciente não vai comer, ou o que, que você não vai comer quando, por exemplo, você está com sintomas de fígado. Quando você está com sintomas de fígado, certo? Aqui, ó, fígado. Quando você está com sintomas de fígado, você vai evitar ingerir alimentos picantes, porque a gente segue a geração e da dominância aqui, que eu não vou explicar aqui, mas ó, o que você precisa saber é, se você está com qualquer sintoma de fígado, calor no fígado, se você anda estressado, se você está irritado, se você está de TPM, se você tem fibromialgia, se você sofre com dores musculares, você vai evitar, ou seu paciente vai evitar alimentos picantes. Anotem isso que é muito importante, gente, ó. Se você tem sintomas de coração, por exemplo, hipertensão, problemas circulatórios, aquela coisa, aquelas pessoas assim que, que falam muito, sabe? Que falam, enfim. Qualquer sintoma que tem relação com o coração, você vai evitar alimentos salgados, porque podem piorar ainda esse quadro, certo, gente? Vamos para o baço. O baço, quem, por exemplo, as pessoas que têm sintomas de baixo desequilíbrio, se ela está muito inchada, se ela tem qualquer tipo de problema gástrico, se ela tem dificuldade para perder peso, tudo isso ela vai evitar o quê? Ingerir muito alimentos ácidos, aqui porque lei da dominância, tá? Então, se o seu paciente, ele tem problemas gástricos, se ele não consegue emagrecer, se ele anda se sentindo inchado, até mesmo muito cansado, se ele está com a mente meio que confusa, assim, ele vai evitar alimentos ácidos. Se o seu paciente ele tem, por exemplo, qualquer sintoma de rim, quando ele aquele tipo de cansaço assim que ele está exausto, dor na lombar, extremidades frias, síndrome do pânico, muito medo, pedra nos rins, tudo isso, gente, o que, que ele vai fazer? Ele vai evitar também a lei daqui, ó, os dedos, ele evitar alimentos doces, porque isso vai piorar ainda mais esse quadro. Vai fortalecer este órgão que vai acabar dominando esse, ele vai ficar ainda, vai piorar o seu estado de saúde. Já falei sobre. Gente, tá tão frio que eu tô com os dedos gelados. Faltou pulmão, gente. Quando a pessoa ela tem, por exemplo, catarro, tosse, quando ela tá com a energia do pulmão aqui, que a energia do pulmão ela precisa descer, quando ela tá muito
com catarro, basicamente, com tosse, com problemas de imunidade. Se a pessoa ela tem imunidade baixa, o que, que ela vai fazer? Ela vai evitar alimentos amargos. Vocês estão anotando isso? Anotaram? Que bom, porque isso também eu botei no PDF. Mas igual, quando a gente anota, gente, a gente consegue salvar mais, aprende mais, tá? Isso é uma forma, assim, a nossa mente, ela registra mais. Quando a gente anota e quando a gente lê, isso se torna mais familiar ainda. Essa partezinha eu coloquei no PDF porque ela é realmente bem importante. Vamos falar um pouco do rim, gente. Quais são os alimentos bons para o rim? Porque, como todos sabem, né, o nosso rim nos ajuda a é ali onde está toda a nossa energia vital. Esse órgão ele tem um desgaste energético natural, ele nos ajuda a envelhecer com qualidade. Então, todo mundo precisa tonificar o rim. Então, por isso que eu decidi separar uns minutinhos aqui para falar do rim. Quais são os alimentos que vão nos ajudar a trazer mais energia para esse órgão, fazer com que a gente fique jovem, cheio de vitalidade, com o cabelo bonito, cabelo forte, né? Que não fique surdo também, que fique com os ossos bem fortes. Então, quais são os alimentos? Vamos lá. Peraí que eu já me perdi aqui, já comecei a falar. Eu preciso colocar, gente, tudo mais ou menos os tópicos que eu vou falar, porque senão as minhas lives elas duram 3 horas. Se eu não escrevo um pouco, quando eu vejo, eu estou aqui 2 horas, 3 horas, já acontecia isso comigo hoje, então agora eu decidi começar a anotar o que eu quero falar na live. Então vamos lá, gente, ó. Realmente o nosso rim ele nos ajuda a não envelhecer tão rápido, porque ele tem um desgaste natural e normal com o passar do tempo, mas através dos nossos hábitos a gente acaba acelerando esse processo, envelhecendo mais rápido. Então, assim, ó, o que que prejudica o funcionamento do rim? A má alimentação, já falei sobre isso numa live. O estresse, quando você não bebe água suficiente, quando você tem uma vida sedentária, principalmente, até inclusive eu falei na live passada, as pessoas elas acham, eu estou muito cansada, eu não vou fazer atividade física, isso vai piorar ainda. Porque tem dois órgãos ali, que é o rim e o fígado, que eles te dão vitalidade, que eles precisam de movimento. Então, é preciso se movimentar. O sedentarismo ele faz mal para o rim. Então, assim, ó, deixa eu ver que outras coisas. Não beber água também. É, e assim, gente, ó, quanto mais forte estiver o seu rim, mais saudável a gente vai estar, né? Mais jovial, né? A gente vai envelhecer realmente de uma forma com qualidade de vida. É isso que eu queria dizer. A gente vai envelhecer com qualidade de vida. Então, todo alimento, como eu falei antes, lembram? Deixa eu pegar o. Todo alimento preto, certo? Vai ajudar a tonificar a energia do rim. Todo alimento preto e roxo também. Quais são esses alimentos? Bom, a gente já tem ali vários tipos de feijão, né? Eu gosto muito do feijão açuque, o azuki, né? Todos os tipos de feijão, até se você for olhar para o feijão, ele tem um formato de rim. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. O feijão, ele tem um formato de rim. Então, todos os feijões, preto, marrom, branco, todos eles vão ajudar a tonificar a energia do rim. Outro alimento que vai ajudar muito a trazer mais energia, mais equilíbrio para o nosso rim, para este elemento, o elemento água, é o arroz preto. Não sei se vocês já conhecem o arroz preto, mas, gente, o arroz preto, ele é excelente para o rim. Ele demora um pouquinho para cozinhar, né, mas um pouquinho mais, inclusive, que o arroz integral, tá? Mas ele é ótimo para tonificar a energia do rim. Todo tipo de feijão, eu já falei, tem o feijão que eu gosto muito, que é o azuki, né? Gergelim preto, muito já falei sobre o chá de gergelim preto. Você pode colocar assim um pouco a semente na comida, enfim, mas o chá de gergelim preto, ele ajuda e muito a tonificar a energia do seu rim. Se você tem problema, se o seu paciente ele tem um problema nos ossos, se ele está com queda de cabelo, se ele está com perda de audição, se ele tem qualquer problema ósseo, certo? Então, você vai aconselhar para ele que, além de ele ingerir mais esses alimentos pretos, ele vai tomar diariamente 2 xícaras de chá de gergelim preto. Gente, assim, ó, só aqui esclarecer algo. Tem pouquíssimas pessoas que não toleram esse chá, tá? Mas você precisa fazer o teste.
Eu tive um tempo que eu estava tomando, me fez muito bem, e aí eu comecei a perceber que ele não estava me fazendo muito bem, aí eu parei. Às vezes é um momento, de repente tem algum órgão que está muito forte, mas nada melhor do que o seu próprio corpo para que você é, perceba se ele está te fazendo bem. Mas como eu falei, é raro. Para a maioria das pessoas, tomar chá de gergelim preto faz bem, certo? Como que prepara? Muito fácil, já expliquei muitas vezes. Você vai pegar 1 litro de água, de preferência filtrada, você coloca ali para ferver, deixa ferver. No que ferveu essa água, você coloca 2 colheres sopeiras cheias, 2 ou até 3, vai, se quiser fazer mais concentrado. Mas começa com duas colheres sopeiras de gergelim preto, coloca ali, deixa ferver e conta 30, 40 segundos, tampa, deixa esfriar, coa. Aí você vai tomar 2 xícaras por dia, você vai aconselhar o seu paciente a tomar, se ele tem principalmente problema nos ossos, osteoporose, enfim, tudo isso, enfraquecimento, queda de cabelo também vai ajudar, quando ele está naquele estado assim, de cansaço, de exaustão, isso também vai ajudar o rim. Que inclusive teve uma live, gente, que eu falei sobre os tipos de cansaço. O tipo de cansaço que tem relação com o rim é quando aquilo é que passou do cansaço, a pessoa ela já está exausta, está com fadiga. Então, o chá de gergelim preto ajuda muito. Ó, então, a Virgínia está falando que para ela também não sentou muito bem. É raro, gente. Para a maioria das pessoas faz bem o chá de gergelim preto. Mas você faz um teste, tá bom? As pessoas com hipertensão podem tomar chá de gergelim preto? Podem, mas também, ó, teve uma live, gente, assim, ó, que eu falei sobre um teste. Esse teste, ele faz com que você realmente, é o seu próprio corpo que responde, você pode fazer com o seu paciente, é o próprio corpo do paciente que vai te responder e dizer se esse alimento vai fazer bem ou não, certo? Teve uma live que eu falei sobre isso. Esse teste ali, ele chama de Orin Test, que basicamente consta em fazer isso aqui, ele se baseia na força muscular. Quando a gente come algo que nos faz bem, nos fortalece. Os nossos músculos, o nosso corpo, ele fica mais forte. Quando a gente come algo que nos enfraquece, ou algo que vai nos fazer mal, a gente perde a força muscular. Então, a gente pode fazer isso com qualquer alimento, o seu próprio corpo, que vai responder, o próprio corpo do seu paciente, que vai te dar essa resposta e vai te dizer, isso vai fazer bem, isso vai fazer mal. O nosso corpo, gente, ele tem sabedoria. O nosso corpo, ele tem todas as respostas que a gente precisa para curar, literalmente. O corpo do seu paciente, ele tem todas as respostas que você, terapeuta, precisa para ajudar ele. Porque assim, ó, gente, ó, você não pode, você que é terapeuta, você não pode aplicar o mesmo tratamento em um paciente e outro. Por que que você não pode? Porque dessa forma, você não está realmente enxergando além dos sintomas, você está olhando ali para uma doença de uma forma assim geral, sendo que uma mesma doença, um desequilíbrio, o paciente ele pode apresentar diversos sintomas diferentes. Então, você como terapeuta, como profissional da saúde, você vai mapear esses sintomas para entender realmente o que está acontecendo com o seu paciente, para que você consiga chegar na origem daquilo que está causando esse problema de saúde, seja ele físico ou emocional.